Vamos parar de falar de Stephen King, vamos falar de coisa realmente nojenta, topologia. Tá, então hoje, como eu tinha prometido, eu vou falar de uma situação onde a gente tem um tipo de convergência muito razoável. Tá gravando, né, Norte? Tá gravando, tá geladinho. A gente vai falar de uma convergência muito razoável e eu vou mostrar para vocês que essa convergência não tem uma topologia que a induz. A convergência é essa aqui. Uma convergência não topológica. Eu vou colocar aspas porque a gente ainda não tem a palavra convergência como uma coisa pura, mas uma convergência não topológica. Então, primeiro uma definição. Um subconjunto N contido nos reais tem medida nula Tem uma noção de o que é uma medida sem ser nula? Tem. Mas porque eu quero, eu consegui isolar o que me interessava e não vou precisar falar de um montão de coisa. Então, o subconjunto N contínuo em R tem medida nula se para todo epsilon maior que zero existe uma sequência IN, sequência de intervalos abertos, tal que o subconjunto está contido... cadê ela? Ela está aqui. Está contido na união dos intervalos e a soma disso aqui é menor que mais infinito, onde a medida de I é igual ao supremo de I menos o ínfimo de I. É o comprimento do intervalo. Então, isso aqui está tangenciando um negócio que se chama teoria da medida, que é algo sobre o que eu não quero falar, mas que é um... Tipo assim, vocês lembram de probabilidade? Vocês já devem ter passado por probabilidade. Que é um negócio feito todo cagado. Teoria da medida é um negócio que fala, não, é assim que faz, e faz tudo direitinho. É um jeito... De alguma forma você seleciona uma família A de subconjuntos, vou colocar assim, da reta, por exemplo, e os subconjuntos que estão aqui dentro você sabe medir. Tipo medida de intervalo, só que aí você não vai só medir intervalos, você vai medir outros tipos de subconjuntos. Só que é um negócio... Tem muito detalhezinho, não interessa. E pra gente, quando esses subconjuntos têm medida nula, meio que fica equivalente a isso. Então, vamos usar só isso. Em algum sentido, ter medida nula é um jeito de você dizer que o conjunto é pequeno no que diz respeito a comprimento. Porque a gente sabe que coisas podem ser pequenas no sentido de cardinalidade. Aqui eu estou falando pequeno no sentido de medida, de pegar uma régua e medir quanto espaço ele ocupa. Então, por exemplo, exemplos, né? Um conjunto unitário que tem um pontinho só tem medida nula.
Porque eu fixo um epsilon, o pontinho aqui tá a reta, e aqui está o meu pontinho x. Para eu dizer que ele tem medida nula, dado qualquer epsilon, eu tenho que conseguir uma família de intervalos abertos, tal que o conjunto n, no caso o conjunto que só tem esse pontinho, está contido na união desses intervalos, e a soma dos comprimentos desses intervalos é menor que epsilon. Bom, se eu pegar x menos epsilon sobre 4, x mais... Aqui podia ser menor ou igual. Pera, aqui eu escrevi merda. Onde que entrava o epsilon? O epsilon entrava aqui. A soma dos comprimentos dos intervalos é menor que epsilon. Menor ou igual que epsilon. Vou fazer com menor ou igual, que aí eu posso fazer assim. Esse intervalo tem comprimento epsilon, né? Porque o supremo dele é x mais epsilon sobre 2, o ínfimo é x menos epsilon sobre 2, quando você subtrai um pelo outro, cancela x com x, epsilon sobre 2 menos epsilon sobre 2, epsilon sobre 2 mais epsilon sobre 2 é epsilon. Então, se eu chamou esse intervalo aqui, 0, o conjunto que só tem esse pontinho está coberto aqui, aí eu vou e faço IN igual a vazio para todo N maior que 0. Comprimento do vazio é 0. Ou será que não? Vamos colocar aqui convenção. Eu não quero parar para pensar se a definição dá certo ou não. Comprimento do vazio é 0. Faz sentido, né? Ter medida 0. Então, eu cobri já com um abertinho e o resto se dane. Tudo bem? Se n é numerável, vou colocar aqui, se n é infinito é numerável, então n também tem medida nula. Aqui o truque é usar série geométrica, porque se o meu conjunto é numerável, eu tenho aqui numeráveis pontinhos, certo? Então, tenho, digamos, o x0, x1, x2, x3, x4, e eu quero cobrir esses pontinhos azuis com intervalos, de modo que a soma dos comprimentos desses intervalos fique menor que um epsilon que eu fixei. Bom, eu vou e cubro, posso pegar esse cara aqui e fazer x0 menos epsilon sobre 4, e aí x0 mais epsilon sobre 4, e aí esse intervalo vai ter tamanho epsilon sobre 2, né? O próximo ponto eu cubro por um intervalo menor, epsilon sobre 8, que aí que aqui vai ser x1 menos epsilon sobre 8, x1 mais epsilon sobre 8. Então esse intervalo vai ter tamanho epsilon sobre 4. Quando eu vou fazendo dessa forma, procedendo desta forma,
A gente vai cobrir cada xnzinho, tudo bem? Medir, só um pouquinho. E quando a gente fizer a soma dos comprimentos desses intervalos, isso vai ficar menor que somatório de epsilon sobre 2an, com n indo de 1 até infinito. Isso é menor, isso aqui é igual a epsilon vezes 1 sobre 2an de n igual a 1 até infinito. Isso aqui dá 1, se não me engano. Porque é meio mais metade de meio mais metade da metade de meio, né? Então isso aqui dá 1, então isso aqui ficou igual a epsilon. Então eu cobri meu conjunto enumerável com uma família de intervalos abertos que o comprimento deles ficou menor que o epsilon que eu queria. Então, é um jeito de dizer que o seu conjunto é meio desprezível, tipo, foda-se, né? Eu não vou falar, mas tipo, existem conjuntos não enumeráveis, é que não interessa pra gente aqui, existem conjuntos não enumeráveis com medida nula, também. Não é medida nula se e somente se é enumerável. Se é enumerável tem medida nula, mas se é medida nula, você não consegue garantir que é enumerável. Existem conjuntos não enumeráveis com medida nula. Outro fato que é bem razoável é que se colocar aqui AB assim, não tem medida nula. Um jeito legal de você mostrar, se você quiser mostrar esse, não preciso. Não é topologia 2, mas quer mostrar que não tem? Supõe que tem. Supõe que tem medida nula, usa que é compacto. Você vai ter uma quantidade finita de intervalos cobrindo esse cara, mas aí quando você fizer as sominhas telescópicas, você vai fazer um truquezinho para... Você pode fazer por indução na quantidade de intervalos que cobre esse aqui, e ver que o tamanho dos comprimentos das coisas quando você soma tem que ser pelo menos B menos A. Então, você não consegue para qualquer epsilon isso. Você não tem como a soma dos comprimentos ser menor que o tamanho desse intervalo, no sentido usual. Outros fatos que se M contido em N e N tem medida nula, então M também tem. Esse é bem fácil de mostrar porque o maior tem medida nula. Quero mostrar que o menor também tem. Pega um epsilon maior que zero. O maior tem uma cobertura de intervalos que cobre ele, e a soma dos comprimentos é pequenininha, menor que o epsilon, mas esses intervalos se cobrem esse, cobrem esse. Então foi. Pela contrapositiva, e aí é o que interessa, pela contrapositiva, R não tem medida nula. Porque R contém esses intervalos. Então, como esses intervalos não têm medida nula, R também não pode ter. O que eu vou precisar de conjuntos de medida nula é isso. Então, mais precisamente, eu preciso desse fato e preciso desse fato. E com isso eu vou mostrar para vocês que a convergência QTP ela não pode ser induzida por uma topologia.
E aí depois que eu fizer isso, sei lá, a gente bate um papo e começa a matéria verdadeiramente. Define o que é convergência e vai indo até onde o coelho branco da Alice levar a gente. Provavelmente a festa do chapeleiro maluco, eu acho. Então, definição. Uma rede F-alfa de funções da forma R em R, funções reais. A gente vai dizer que converge QTP para uma função f de R em R. Esse QTP é uma abreviação para quase todo ponto. Outras traduções são quase sempre. Nunca vi usar em português, mas quase todo lugar, que em inglês seria almost everywhere. Mas quase todo ponto eu acho que é o mais comum em português. Aí no caso, se você quiser uma sigla em inglês, se você vê alguma coisa assim, tal coisa converge a E, almost everywhere, em quase todo lugar. Então, uma rede de funções converge QTP para outra se existe um subconjunto, vou usar S, um subconjunto S contido nos reais, tal que S tem medida nula, e quando você fixa, são funções, então são vários gráficos. Aí aqui está o eixo real. Então, o que está falando é que tem um conjunto. Esse conjunto, a rigor o desenho já não serve, porque meio que deu um intervalo aqui, mas pensa que é uma poeirinha, aqui está o S. Então existe o conjunto S tal que sempre que eu pego um ponto fora de S, então tem um S de medida nula, tal que quando eu pego um ponto fora, isso que acontece então, a menos de um conjunto de medida nula, tipo, tem um conjunto de pontos merda, onde a rede ou a sequência, se você quiser, quando eu travo nos pontos fora, quando eu pego um ponto que não é um ponto merda, a sequência de funções converge travada naquele ponto. Nos pontos merda eu não sei, mas nos pontos que não são merda, converge. Mas os pontos merda têm medida nula, então é pouca merda. Então, não convergiu sempre, mas mais ou menos. É uma convergência mais ou menos, né? A gente estava acostumado com qual? Uniforme, convergência uniforme, e a convergência pontual, para todo ponto. Na pontual, pensa assim, a pontual é quando S é vazio. Para todo mundo que não pertence ao vazio, converge. Então isso aqui é só uma generalização da convergência pontual. O vazio é um conjunto que tem medida nula. Agora a gente está permitindo, tipo, um conjunto enumerável, tipo, converge a menos de um conjunto enumerável. Tudo bem? Tá. Sim, esse tipo de convergência aparece naturalmente em coisas de análise. Fourier, os negócios assim, né, uns bagulhos assim. Aparece que às vezes você queria que alguma coisa convergisse pontualmente, você não consegue. Mas esse aqui você consegue. E aí, assim,
para algumas coisas é útil para os analistas, então isso surge em contexto natural para eles. E aí chega qual é a coisa natural que você vai e se pergunta, porra, mas tá, essa convergência não é convergência pontual, não é convergência uniforme. É uma convergência um negócio, é uma convergência QTP. Qual é a topologia que induz essa convergência? Que topologia eu boto no conjunto das funções de R em R que eu vou ter o seguinte fenômeno, né? A sequência de funções converge para uma funçãozinha segundo essa topologia, C somente C, isso aqui acontece. Não existe. Então, teorema. Não existe topologia tal nas funções de R em R. Eu às vezes escrevo assim, aí vai que no PDF eu deixei assim, mas só funções de R em R só para não existe tem. Eu só não falei ainda porque a gente vai ver ela lá na frente, que vai ser a topologia produto. Mas a pontual tem uma topologia. A pontual tem uma topologia. Agora essa aqui nem topologia tem, não tem métrica, não tem porra nenhuma. Não existe topologia tal aqui satisfazendo o tal que é que tal e tal, fica engraçado. Tal que F alfa converge para F segundo a topologia tal, C e somente C, F alfa converge para F QTP. É assim, a prova disso com filtros, primeiro que a gente teria que definir o que significa um filtro de funções convergir, é muito feio. Mas com rede vocês vão ver que é muito bonitinho. Tipo, é quase fácil. É quase fácil. A prova tipo, é quase fácil. É fácil a menos de curso de medida. Primeiro tem um fato que eu vou provar, que é o seguinte: num espaço topológico X, num espaço topológico X1, cada xzinho que pertence a X1 admite uma rede eta de X tal que, primeiro, eta de X converge para xzinho e segundo, φ converge para xzinho, C e somente C. Aliás, quero ver se eu combino uma coisa com vocês. Vocês preferem que quando eu for escrever uma rede, uma sequência, um negócio assim, vocês preferem que eu explicite assim ou escrever assim tá tudo bem? Não, porque o que é uma rede? A rede é uma função que sai de um conjunto dirigido e vai em X e manda cada alfinha aqui num X alfinha. Então, a princípio, eu tenho o direito de chamar a rede de φ, mas eu também posso chamar a rede de X alfa, assim. Então, às vezes vai dar preguiça, vai querer escrever assim, mas vocês preferem assim ou assado? Pode ser sincero. Assim? Assim. Então, tá bom. Tudo bem.
Mas se ficar confuso, fala tá? Então, uma rede, qualquer outra, vou colocar direitinho. Para toda a rede φ em x, φ converge para x, C e somente C. Isso aqui acontece. Vocês lembram que toda a rede tinha um filtro induzido? Era essa notaçãozinha da setinha, isso aqui. Vou colocar aqui que é o filtro induzido. Então, assim, a gente vai escapar de filtro, mas não muito. O filtro vai estar sempre ali, embaixo do pano, embaixo do tapete. Mas o que eu estou falando aqui, ó? Quando eu estou no espaço topológico, para qualquer pontinho que eu pego, eu consigo uma rede, que essa rede converge para o ponto, e além disso, sempre que alguma rede converge para esse ponto, é porque o filtro induzido por essa rede contém o filtro induzido por essa rede que eu fixei, por essa rede fixada, tá? Isso é um roubo, porque aqui a prova desse fato é o seguinte. Lembra que todo filtro eu consigo dizer que ele é induzido por alguma rede? Que a gente viu na última aula? Tem uma rede, não importa como, mas tem um jeito que eu consigo construir uma específica, mas o que importa é que tem alguma. Então, seja eta de x uma rede tal que o filtro induzido seja igual ao filtro de vizinhanças do ponto, seja igual a esse negócio aqui, que são os A's contidos em x, tais que x pertence ao interior de A. O filtro de vizinhanças, lembram dele? Hã? Agora, vocês lembram que vale isso aqui? Uma rede converge para um x, C e somente C. O filtro de vizinhanças desse ponto x está contido no filtro induzido? Tá bom. Eu peguei o filtro que faria isso aqui funcionar em termos de filtro. Reescrevi como rede. Peguei uma rede que interpreta aquele filtro. E dá certo. Tá? É só um roubo para deixar a linguagem um cara de sequência. Até aqui, tudo bem? Oi, você quer... tudo bem. Tá. É porque isso aqui é muito cabuloso, então eu vou perguntar muitas vezes. Tá tudo certo? Tudo bem? Posso ir? Tá. Enfim. Tem coisas que a gente precisa fazer assim aos poucos, porque senão depois a pessoa nunca mais vai querer ver o assunto. Isso não é sobre topologia. Mas tá. Enfim. Provado o fato, vamos provar esse teorema. O que a gente vai fazer é mostraremos que nenhuma F admite uma rede
como ℏ. A gente vai ver que quando a gente tenta tratar esse espaço como espaço topológico, nenhum ponto dele tem essa propriedade de que eu consigo uma rede que em algum sentido ela é minimal, em algum sentido ela converge, e todo mundo que converge tem que conter o filtro que ela induz. Tá? No futuro, o que a gente vai estar mostrando é que, na verdade, a convergência QTP ela não é pré-topológica, porque existe uma coisa que se chama pré-topologia. Então a gente vai estar mostrando que ela não é pré-topológica, mas em particular ela não é topológica por conta disso. Tá? Mas vamos lá. Isso diminui bastante, sabe aquela parte, tipo assim, um filtro ser melhor, pior? Sim, tem a ver, porque a ideia é que tipo assim, para um filtro, quando você tem dois filtros e você tem uma coisa desse tipo, para isso que acontecer, embora esse cara seja maior, todo mundo que está aqui dentro, para isso acontecer é porque os carinhas que moram aqui dentro são menores. Então, se eles são menores, em algum sentido, eles são melhores. Porque tem muitas camadas de inclusão em filtro, e filtro acaba confundindo isso. Eu aumentei o filtro porque eu diminuí os elementos do filtro. Mas, vamos lá. Aqui vão ter muitos roubos bonitinhos, né? Fixe F de R em R, sua função favorita. Seno. Foda-se, sei lá, não importa. Agora, para cada azinho que pertence aos reais, define uma função nova. Vai ser a f com um azinho aqui em cima. Ou embaixo. Eu não deixei em cima. O que essa função faz? Ela pega um x e manda em f de x, se x não é o a que você fixou no começo. O a, ela vai mandar em f de a mais 1. Então, se for para fazer um desenho, se essa aqui é a minha f de a, se meu a é esse ponto, por exemplo aqui, a minha f de a, a minha fa é a função que vai concordando em ela faz isso aqui, e no A eu dei um peteleco só lá, tudo bem? Então a FA ela é quase igual a F. A FA é igual a F a menos de um conjunto de medida nula. Esse pontinho aqui. O que a gente vai fazer agora? Defina GNA como sendo FA para todo N pertencente aos naturais. Em outras palavras, eu estou fazendo o quê? Eu estou pegando essa função FA e repetindo ela N vezes, inumeráveis vezes. É uma sequência constante, é uma sequência constante de funções. Tudo bem? Agora, note que
essa sequência constante de funções, ela converge para a função f QTP. Isso acontece porque, se você, para checar se converge QTP ou não, tem que testar nos pontos. Mas veja que se você pegar, eu preciso encontrar um conjunto de medida nula, tal que fora dele, a convergência sempre acontece. Ali eu tinha usado S. Se eu pego S como sendo o conjunto que só tem um pontinho A, que eu fixei, e eu fizer essa função avaliada em x, mas para x diferente do A, GNA é a própria FA. FA calculada num ponto que não é A é fx. Então isso aqui é fx para todo n, ou seja, é a sequência constante igual a fx, que portanto converge para fx para todo x que pertence a R menos S. Para todo x, vou colocar assim, para todo x diferente de A. Então eu encontrei um conjunto de medida nula fora do qual a sequência converge pontualmente para outra. Tudo bem? Portanto, logo, eu posso dizer que isso aqui acontece, converge para F QTP, para todo Azinho que eu pego em R. Porque aqui eu travei o A. Se agora eu variar o A e fizer a mesma coisa, eu vou ter várias sequências de funções, uma para cada número real, que converge para essa mesma função. Tudo bem? Eu estou só variando esse pontinho. Até aqui, beleza? Tá. Suponha que exista eta F, uma rede como no fato. Ou seja, essa rede satisfaz essas duas coisas. A rede eta F converge para F, então em particular ela converge QTP, porque a gente está meio que supondo que tem uma topologia que faz isso acontecer. Tá? Então, supomos isso, tudo bem? E a segunda coisa é que para toda a rede φ em R elevado a R, nas funções de R em R, φ converge para F QTP, C e somente C, o filtro induzido pela rede eta F está contido no filtro induzido pela φ. Então vamos supor que existe isso. Fudeu. Não parece, não dá para perceber ainda por quê, mas a gente vai perceber, ó. Isso aqui é uma rede de a gente está supondo que é uma rede de funções, certo? Então, vamos escrever, vamos dizer que essa eta F é uma redezinha de funções assim, sei lá, H de alfa, com alfa pertencente a algum conjunto dirigido.
Tudo bem? Então vamos supor isso. Agora, como a gente viu que GNA converge para F para todo A, que pertence aos reais, então eu posso colocar no lugar de φ essa sequência. Porque essa sequência está convergindo para FQTP. Então, elas estão satisfazendo essa parte. Então, teria que acontecer isso. Então, como isso aqui acontece, o item 2 assegura que quando eu faço o filtro induzido pela eta F, ou seja, esse H alfa, setinha, isso está contido no filtro induzido por essa sequência de funções. Tudo bem? Até aqui tudo bem? Só que, explicitamente isso significa o quê? Explicitamente, todo mundo desse filtro pertence a esse filtro. Só que, para alguém pertencer a esse filtro, é porque contém um rabo dessa rede. Em particular, os rabos dessa rede moram aqui. Mas se o rabo dessa rede mora aqui e esse conjunto está contido aqui dentro, então os rabos dessa rede moram nesse filtro. Então, explicitamente, para todo alfa que pertence ao conjunto dirigido, existe um N natural, um N de alfa, tal que isso aqui acontece. Isso aqui eu estou dizendo que esse rabo, isso é um rabo dessa, contém um rabo dessa. Porque para pertencer a esse tem que ter um rabo dessa. Tudo bem? Mas olha que massa. Isso está dizendo para a gente que a partir deste N alfa, todas as funções que estão aqui já apareceram aqui. Certo? É a função inteira. Essa função está aqui. É uma dessas Hs. Se a função inteira está lá, então, em particular, se eu pegar essas funções e avaliar num ponto, essas funções avaliadas num ponto vão estar contidas entre as avaliações dessas funções no mesmo ponto. O que eu quero dizer? Logo, se eu fizer isso aqui, essa função avaliada em A, para n maior ou igual que n alfa, isso aqui está contido no conjunto dos H betas avaliados também em A, com beta maior ou igual que alfa. Razoável, né? Isso aqui é a imagem das funções. Isso aqui é a imagem de uma função que está aqui. Mas essa função está aqui. Então, isso aqui é, em particular, a imagem é uma coisa desse formato. Tudo bem? Acontece que isso está mostrando para a gente, portanto, se você fizer isso aqui, antes era uma sequência de funções, agora cada uma dessas funções eu vou avaliar no próprio ponto A.
fixo para cada A, eu estou fazendo isso. Ah, é o contrário. É aqui. Portanto, H alfa avaliado em A está contido em GNA aplicado em A. Então, esse filtro está contido nesse filtro, tudo bem? Só que olha que malandragem. Isto obriga, então, quando você pega a função Gn de A, com esse Azinho travado, e avalia ela justamente no ponto A, a GNA é a FA, e no pontinho A, ela não dá FA, ela dá FA mais 1. Então, ó, como GNA aplicada em A não converge para FA, ela converge para onde? Para FA mais 1. Ela não converge para FA. Como isso acontece, segue que H alfa de A não pode convergir para FA. Porque se o que significaria dizer que essa rede converge para FA? Significaria dizer que o filtro de vizinhanças do FA está contido aqui dentro. Só que se o filtro está contido aqui dentro, esse filtro está contido aqui dentro. Só que aí isso aqui é convergir para FA. Não pode. Portanto, essa não pode convergir para FA. Então isso aqui não pode acontecer. H alfa não converge para... H alfa de A não converge para FA. Só que isso a gente mostrou quem é A é um número real qualquer. Ou seja, H alfa não converge para F QTP, pois H alfa, o conjunto dos pontos merda, é a reta toda, e a reta não tem medida nula. Ela podia não convergir num conjunto pequeno, a gente mostrou que ela não converge num conjunto grande, o maior possível, a reta. Então, H alfa de A não converge para FA para todo A pertencente aos reais. Só que quem era H alfa? H alfa era um outro nome para a rede eta F, que por hipótese tinha que convergir para quem, QTP? Para F. Então a gente mostrou que isso aqui não vale. Se eu consigo fazer isso aqui valer para todo mundo, isso aqui não vai poder valer. Estranho pra porra. Então, portanto, consequentemente, isto viola a condição I acerca de eta F, que era a nossa H alfa. Então, portanto, não existe uma topologia que induz a convergência QTP. É bem louco esse resultado, assim, mas
confia em mim, se tentasse fazer isso tudo com filtros, ficaria terrível. Só para ilustrar, ó. Eu acho que foi relativamente tranquilo entender o que significava dizer que uma rede de funções convergia para outra função QTP. Né? No caso de usar filtros, eu ia ter que pegar F, um filtro de funções. Então, sendo um filtro de funções, é uma família de subconjuntos, onde cada subconjunto é uma família de funções. Aí eu ia ter que definir o que significa esse filtro convergir para uma funçãozinha f QTP. Aí eu ia ter que dizer que teria que existir um S de medida nula, tal que para todo x que não pertence a S, eu ia agora ter que dizer o que é avaliar um filtro de funções num ponto. Aqui é muito fácil, eu estou vendo a função, eu faço f-alfa de x. Aqui eu ia ter que pegar cada cada subconjunto de funções aqui dentro, pegar cada função nesse subconjunto, avaliar no ponto que eu quero, pegar o conjunto desses conjuntos, fechar para cima e fazer um filtro. Né? Muita camadinha. Assim é mais rápido. Então, para essas coisas, rede é muito mais legal. Reentendendo as coisas, por exemplo, quando você falou sobre aquela do ETA, então eu pensei, então a gente está pensando no ETA e a segunda, a gente está pegando a união de várias redes. Só que aí no meio eu percebi que na verdade era como se fosse, que nem você tinha falado mesmo, mas só que eu não tinha assimilado, como se fosse o ETA fosse minimal para. Isso. E aí depois o A, eu pensei que o A ia variando o resultado do valor, só que na verdade o A vai variando tudo. Secretamente, o que está acontecendo aqui é mais fácil explicar, por pior que seja, o jeito mais limpo de explicar é com filtros. Mas assim, essa rede, quando eu provei o fato, essa rede era quem? Era a rede que induz o filtro de vizinhanças. E quando a gente define a convergência com filtros, a gente define que um filtro converge para um ponto, se e somente se o filtro de vizinhanças está contido em F. Né? Secretamente, quando a gente define dessa forma, imagina que em vez de ter o conjunto, em vez de ter o filtro de vizinhanças, eu sei quem são todos os filtros que convergem. Aí eu vou e tomo a interseção deles. O filtro de vizinhanças, num espaço topológico, ele é exatamente a interseção de todas as coisas que convergem. Agora, quando você vai para uma convergência qualquer, você definiu o que é convergir sem usar a topologia. Pode ser que quando você pegar todos os filtros que convergem e interceptar, dá um negócio que não converge. Você interceptou todos os filtros que convergem e essa porcaria não convergiu. Foi isso aqui que aconteceu. Só que com redes é um pouco mais difícil de ver isso. E também a gente não tem terminologia para isso. Colocando terminologia, mesmo com redes, dá para ver. Mas é meio que isso que está acontecendo. Agora deixa eu ver que horas são. 5 horas. Porra, não vou acabar faltando 40 minutos. É cedo demais. Eu vou começar o assunto. Pra valer. Hã? Que passagem que você não entendeu? Cita uma. Porque assim é bom que eu enrolo e não começo assunto novo. Filtro induzido. Filtro induzido todos os conjuntos que não dão nada. Isso. Como
falei. Essa aqui? Aí lá. Essa aqui? Eu deveria pegar um conjunto que contém um rabo de H e mostrar que ele contém. Ele também é um conjunto que contém um rabo de L. Não, tudo bem. Mas suponha que um conjunto. Veja, essa inclusão eu tenho. Eu não quero mostrar que ela vale, eu já tenho ela. Tá, mas você concorda que se essa inclusão vale, então vale isso? Ou não? Não? Nem essa parte você concorda? Tá, tudo bem. Ó, suponha que inclusão vale, tudo bem? Pega esse rabo. Esse rabo pertence a esse cara, porque ele se contém, tudo bem? Mas se ele pertence aqui, ele pertence aqui. Se ele pertence a isso, é porque ele contém um rabo disso. Então, esse rabo que você pegou contém um rabo disso. Não? Tô calmo. Entendeu? Entendeu? Então, essa inclusão, ela meio que inverte o raciocínio. Tipo, esse filtro está contido nesse, se as coisas desse são menores que as coisas desse. Então, um rabo daqui contém um rabo daqui, que é isso que está acontecendo. O rabo da rede menor contém um rabo da rede maior. E aí, se vale isso, vale o outro, porque, né? Tá, você falou que eram várias, você citou uma. Mas tá onde? Aqui? Ah. Estado A, a gente não consegue ver a referência, né? Eu não entendi como que a gente consegue soltar esse A para... Tá, ó, vamos lá. Aqui, ó, nesse passo aqui, ó, você concorda que a gente tem isso aqui para qualquer A que eu fixe, eu tenho isso. Isso aqui é para todo A real, eu tenho isso. Certo. Hã? Sim, esse A está travado, ele não está variando, certo? Só que agora, se eu avaliar essas GANs, esse A está fixado, num X qualquer, aqui, a inclusão ainda vai valer se eu aplicar no mesmo X. Sim. Mas em vez de fazer num X qualquer, eu faço no A que eu fixei. E aí eu ganho essa inclusão, tudo bem? Acontece que essa inclusão me dá essa inclusão. Tudo bem? Só que para um A travado, essa coisa não pode convergir para o FA. Isso tudo bem. E isso implica que essa coisa não pode convergir para FA, para o A travado. Só que agora, quando você repete esse argumento para cada A, faz isso para cada A. Fez para um A, agora trava para outro. Quando você fizer isso para todos, você vai ver que em nenhum A travado, H-alfa converge para F. H-alfa de A converge para F de A. Portanto, não converge QTP. Melhorou? Parece que vai para H-alfa tem que ter informação em todos os FA. Sim. O problema é justamente quando a gente vê esse tipo de terminologia. Mas a gente vai ver no futuro que o que isso está dizendo é que a convergência QTP ela não vem de uma pré-topologia. Não tem uma pré-topologia que a induz.
pré-topologia é uma convergência que satisfaz x, y, umas coisinhas lá. Tudo bem, então? Então, é estranho, né? Você provar que uma coisa não vem de uma topologia, mas se ela não veio de uma topologia, ela veio da onde? Do sul profundo. Isso é do Adam Sandler, mas eu não lembro o nome do filme. É um filme onde ele é o filho do diabo. Ele é um filho do diabo e a mãe dele é um anjo, um negócio assim. Meu diabo favorito. Não, é um filme onde ele é o filho do capeta, essencialmente é isso. E aí, na época eu era criança, eu assistia filme dublado ainda. Eu lembro que aí o dublador falava, eu vi. As pessoas perguntavam para ele em Nova York, de onde você veio? Eu vim do sul profundo. Mas, enfim, do inferno, né? Não tá tão errado, mesmo no Brasil. Enfim, não falei nada. Então, a partir daqui, o material vai estar baseado no PDFzinho lá, Abstract Analysis Done Wrong. Que está no Classroom. Que eu tô montando isso em inglês porque texto de espaço de convergência com redes, livro-texto não tem em nenhum idioma, assim. Se tem, eu acho, talvez em alemão, que eu não tenho certeza porque está em alemão. Então não tem como saber. Mas eu estou escrevendo em inglês porque aí serve para mais gente. Mas aqui eu vou fazer em português a aula. Please, people. Certo, então a gente começa com a definição. O que é uma pré-convergência? Então, uma pré-convergência é uma função L que sai das redes de X e vai no conjunto das partes de X. Para cada rede, ela manda num subconjunto de X. Eu coloquei função entre aspas, porque essa porra aqui eu já falei para vocês que não é um conjunto, então meio que não pode ser. Tal que a única condição que eu vou impor é que L de φ seja igual a L de psi, sempre que o filtro induzido pela φ for igual ao filtro induzido pela psi. E aí, ao fazer isso, se tivesse alguém aqui da teoria dos conjuntos, alguém de... mas você não pode chamar de função, porque isso aqui é uma classe própria. Isso aqui meio que permite a gente fazer o que eu quero, porque... Exatamente. Que tipo, esse é o jeito que a gente vai fazer. Classicamente, os textos definem assim, os textos definem como uma função L que sai dos filtros próprios de X e vai no conjunto das partes de X e manda um filtro próprio num subconjunto daqui,
Só que meio que o que a gente está fazendo a equivalência entre as duas definições se dá pela equivalência entre filtros e redes. Pela equivalência entre filtros e redes que a gente viu na aula passada. Então, aqui eu tenho o jeito clássico de definir convergência. Pega filtro e associa subconjunto. Aqui eu tenho as redes. E é o jeito, digamos assim, jeito analista de definir convergência. Acontece que toda rede induz um filtro. Então, se eu tenho uma convergência no sentido clássico, eu consigo uma convergência do jeito que eu quero, uma convergência que me diz quando que uma rede converge, eu simplesmente digo que a rede converge para um certo ponto quando o filtro induzido dela convergir para o mesmo ponto. Eu faço essa composição aqui. Tá, tem uma parte que talvez esteja... Talvez isso aqui esteja atrapalhando vocês. O que é esse L de φ? Não sei se isso estava incomodando. Parte de x é um subconjunto de x. Por que eu não coloquei indo para um ponto só? E coloquei para um subconjunto? Pode ser que não seja Hausdorff. Então, uma mesma rede poderia convergir para vários pontos. Esse aqui seria o conjunto dos pontos para os quais φ converge. Então, a gente pode escrever assim, ó, e aí fica tudo certo. A rede φ converge com respeito a L para x é um jeito de abreviar, dizer que x pertence a L de φ. Tá. Então, tendo isso em mente, se eu tenho uma convergência no sentido clássico, e aqui é a mesma coisa, né? O filtro converge para o ponto, C e somente C, o ponto pertence ao L de F. Se eu tenho uma convergência clássica, para eu dizer que a rede converge no sentido de uma convergência clássica para um ponto, C e somente C, o filtro induzido por ela converge no sentido clássico para esse ponto. Eu posso fazer isso. Agora, se eu tenho um negócio aqui, eu tinha aquela outra funçãozinha, não era uma função bijetora, mas era uma função sobrejetora. Tipo, dado um filtro aqui, eu consigo encontrar uma rede que o filtro induzido dá aquele. E aí dá tudo certo, porque agora se eu tiver um filtro e eu quiser que ele converja para um ponto qualquer usando uma coisa dessa forma, eu digo que ele converge para esse ponto, C e somente C, alguma rede induzida por ele converge, alguma rede que induz ele converge para o pontinho. Aí você fala, tá, você pegou uma rede, isso aqui é uma rede que quando eu pego o filtro induzido dá o Fão.
Mas e se não? Se você tivesse escolhido outra rede, não importa. Porque eu estou supondo que se elas induzem o mesmo filtro, os pontos limites vão ser os mesmos. Então, a gente está supondo isso, que aí, se você for uma pessoa que se importa muito com conjuntos, você pode pensar o seguinte: na prática, eu estou definindo o que é uma pré-convergência no sentido clássico. É uma função que sai do conjunto de filtros, conjunto mesmo, e vem aqui. E estou usando redes só para escrever de um jeito mais fácil. Ou você está pouco se fudendo, dane-se filtros e sai daqui mesmo, dane-se. Mas a gente coloca essa condição aqui, e não é só por isso, essa condição é interessante, porque a gente quer manter alguma das intuições de filtro que a gente ainda tinha em espaços topológicos. Se não tiver isso, vão ser coisas muito estranhas. Tudo bem? Então, uma pré-convergência é só um bagulho desse jeito. Oi? Paciente, é a mesma coisa ou tem algum problema? A princípio, você pode fazer a mesma coisa. A princípio é a mesma coisa. Tá? Bom, eu coloquei pré, porque certamente vocês imaginam que eu estou exigindo nada, né? Praticamente aqui. Então, tem umas coisas muito estranhas que podem vir dessa forma, mas vamos de exemplos. Que horas são, por gentileza? 5h21? Tá, 5h30 eu acabo. Só vou fazer uns exemplozinhos. Exemplos bestinhos. Primeiro, todo espaço topológico induz uma pré-convergência. Em outras palavras, se eu tenho uma topologia, eu consigo criar uma regra que me diz o que significa convergir. A gente já viu isso. Então, a gente tem x tal espaço topológico, a gente define isso aqui, e a gente pede que seja o conjunto dos pontos x que pertencem a x1 é essencialmente a gente dizer quando que uma rede converge para um ponto. Então, note que φ converge para um ponto, assim, C somente C, X pertence a isso. Então, mas é o jeito usual de você definir convergência numa topologia. Então, toda topologia induz uma pré-convergência. Agora, um exemplo muito, muito besta, muito idiota, de uma pré-convergência que não induz, que não vem de uma topologia. A gente meio que já viu que é a convergência QTP, mas tem um outro. Nessa pré-convergência, nenhuma rede converge para lugar nenhum. Nada converge. Tá? Isso aqui é uma pré-convergência. Mas não existe
topologia em X tal que φ converge com respeito a vazio para X, C e somente C, φ converge com respeito à topologia para X, pois em espaços topológicos, redes constantes convergem. E em X, com essa convergência, nada converge. Exemplo imbecil, exemplo idiota, mas é um exemplo, tá? Do tipo de patologia que a gente permite com essa definição extremamente ampla. Exemplo 3. Se a gente pega, vou chamar assim, QTP, redes de R em R, indo nas partes de R em R, aí φ vai para que nome eu dou para isso? Sei lá, LQTP, vou colocar assim. LQTP de φ, onde φ converge QTP para F, C e somente C, o que definimos em aula. Aí, agora, você pode parar para se perguntar, tá, mas será que é uma pré-convergência mesmo? Porque antes a gente não tinha, agora a gente tem pelo menos uma condição para checar, né? Se é uma pré-convergência. Tem que checar esse negócio aqui. Mas veja que se funciona de fato, se φ e ψ são redes, é que aqui nesse caso é melhor escrever, para a função é melhor indexar. Se F alfa e G beta são tais que F alfa, os filtros são iguais, e F alfa converge QTP para F, o que a gente vai mostrar é que, então, G beta converge QTP para F também. Vamos lá, eu preciso encontrar um conjunto de medida nula tal que fora desse conjunto de medida nula, G beta nos pontos que estão fora converge para F dos pontos que estão fora. Mas eu sei que isso acontece. Então, existe um S contido em R, com medida nula, tal que F alfa de X converge para F de X para todo X que pertence a R menos S. Tudo bem? Tá. Agora,
Por definição, isso aqui é o que é a convergência usual na reta. Aqui não é mistério. Por definição, em particular, dado epsilon maior que zero, existe um A tal que alfa maior ou igual que a linha implica que a distância de f alfa até x, f alfa de x menos f de x é menor que epsilon, para todo alfa maior ou igual que a. Tudo bem? Finalmente eu vou usar a condição de que essas coisas são iguais, mas em particular, G beta, o filtro gerado está contido aqui dentro. Eu só tenho que ver qual que vai me ser útil. Eu quero concluir que existe um B. Tá. Como F alfa é igual, né? Então, em particular, está contido. Então, um rabo do F alfa contém um rabo do G beta para valer essa inclusão. Tudo bem? Tudo bem agora, João? Tudo bem? Então, em particular, existe um B tal que G beta com beta maior ou igual que Bzão está contido nos F alfas para alfa maior ou igual que Azão. Só que, se esses G betas estão aqui dentro, é porque esses G betas são alguma dessas Fs. Mas aí, em particular, se eu pegar beta maior ou igual que B, então, o valor absoluto de G beta de x menos f de x vai ser menor que epsilon, porque esse G beta vai ser um F alfa para algum alfa maior ou igual que A. Então, isso aqui vai implicar que G beta converge para F em todo ponto que está fora de RS. Então, isso aqui é igual e eu tenho isso, então eu tenho isso. Se eu tiver isso, eu uso a outra inclusão e concluo esse. Então, no final das contas, os limites QTP dessa rede são iguais aos limites QTP dessa rede. Então, de fato, é uma pré-convergência. Tá? Então, só para fechar, e aí, só vou colocar uma definição. Que é meio que a gente fecha termina de escancarar os portões do inferno. Que a gente está abrindo aqui. Dados espaços de pré-convergência x, Lzão x e y, Lzão y, dizemos que f de x em y é contínua em P pertencente a xão se para toda φ que pertence às nets de x, se valer que φ converge com respeito a Lzão de x para xzinho, então f bola φ converge. Aqui era P. Então, continuidade é o que? Você preservar a convergência de redes igual em topologia. Se você quiser escrever de outra forma,
aqui às vezes pode ser melhor, para toda a rede x-alfa em x1, se x-alfa converge para P, então f de x-alfa converge para f de P. Esse f bola φ é só aquele negócio de que a φ é aquela coisa que faz isso. O que eu aplicar a f? A f eu compor. Mas essa composta eu escrevo como f bola φ. Mas se o φ são os x alfinhas, e se eu fazer a f dos x alfinhas? Tá? F é contínua se é contínua em todos os pontos. Tá, então, coisas do tipo, composta de função contínua é contínua? Vai ser. Mesmo, só que agora usando o raciocínio de convergência. Função de identidade é contínua? Temos uma categoria? Temos. Mas aí a gente vai entrando nisso na próxima aula. Na próxima aula a gente vai ver coisas engraçadas, por exemplo, uma sequência constante precisa convergir? Não, aqui nada converge. A gente vai pedir que, vai ver a condição de que sequências, de que redes constantes convergem. A gente vai ver que isso é equivalente a você pedir que funções constantes sejam contínuas, que é bastante razoável, função constante ser contínua. E a gente vai falar de subrede, que eu não falei até agora, mas eu falei sem contar para vocês. Isso aqui é uma situação de subrede, mas eu vou explicar para vocês na próxima aula. E aí, situações, uma rede converge e eu tenho uma subrede, a subrede também converge? Poderia ser que não, mas a gente vai pedir que sim. Quando redes constantes convergirem e subredes de redes que convergirem, a gente vai dizer que a gente tem uma convergência, não uma pré-convergência. Pré-convergência é muito aberta, muita bagunça. E aí, aos poucos, a cada aula, a gente vai acrescentando mais condições para ver como essas coisas que a gente está muito acostumado em topologia, achar que vale sempre, como que elas estão escondidinhas em convergência, que elas são equivalentes a quê? E até chegar, o que vai fechar a primeira parte do curso vai ser um critério de topologização. Quando que uma convergência, eu olho para ela e falo, tem uma topologia que induz. Mas tem tempo, tá? Tem tempo. Agora que a Priscila chegou, acabou a aula. Tchau!